Oi, gente, tudo bem? Hoje trago mais uma questão envolvendo os conceitos de funções. Antes de acompanhar a solução, o ideal é que você pause o vídeo e tente você mesmo resolver. E após volte para acompanhar a nossa solução e ver onde acertou e se por acaso onde errou. Pegue seu café e acompanhe essa aula. Bem, como aparece aí para vocês, eu tenho um gráfico. Esse gráfico, ele me mostra aí, aliás, são dois gráficos, né? Eu tenho aqui um gráfico de uma função que a gente chama ela de parábola, e tem um gráfico aqui de uma função que a gente chama de reta. E aí eu quero determinar alguns valores correspondentes a esses gráficos. Eu quero o g de menos 2, o g de menos 1, o f de menos 1, o f de 2 e assim por diante. Então, o único cuidado que a gente tem que ter agora é entender, se você já viu as questões anteriores e já aprendeu a como interpretar, fazer essas continhas, descobrir esses valores através do gráfico, o ideal agora é o cuidado que você tem que ter, porque são dois gráficos em um plano cartesiano só. E aí, para resolver isso, vamos proceder da seguinte forma. Então, na letra A aqui, eu quero g de menos 2. Qual é a função g? A função g é a função vermelha, tá certo? Aqui está em formato de parábola. Então, eu vou lá no menos 2, está aqui o menos 2, e vou carregar até o gráfico. Só que eu vou carregar para qual gráfico? Eu vou carregar para o gráfico da g. E o gráfico da g, para chegar nele, eu vou ter que subir. Então, ó, indo até o gráfico da g, subindo, eu tenho aqui, eu vou chegar em um determinado valor. Desse valor, eu vou aqui para a direita, e eu indo para a direita, eu vou chegar aqui em um determinado número. Esse número vale quanto? Seguindo o padrão do gráfico, perceba que a cada duas casinhas, né, ele tem uma unidade. Então, eu tenho uma aqui, aí pulo uma, 2. Então, no meio aqui, no caso, nesse exemplo, seria 1,5. Então, depois de 2, o próximo número que eu colocaria nesse tracinho aqui seria 2,5. E aí, portanto, o g de menos 2 ele vai ser 2,5. G de menos 1. Mesmo esquema, vou aqui no menos 1, está aqui o menos 1, e do menos 1 vou carregar o gráfico. Só que como a gente já viu em exemplos anteriores, ó, g de menos 1 ele já está em cima do gráfico. O menos 1 já está em cima do gráfico, aliás. E aí agora é só carregar para o eixo y, e carregando para o eixo y, eu vou achar aqui no meiozinho 0. E, portanto, g de menos 1 é 0. E f de menos 1? Aí f de menos 1 você tem que ter cuidado. Porque quando eu chegar aqui no menos 1, eu tenho que carregar para o gráfico da f. E o gráfico da f é a reta, ó. Então, eu vou do menos 1 e carregar para a reta. Então, carregando para a reta, eu chego mais ou menos aqui. E daqui eu vou para o eixo y. Indo para o eixo y, eu vou achar menos 1. E, portanto, o f de menos 1 é igual a menos 1. F de 2, mesmo esquema, vou lá para o x igual a 2, aqui está, x igual a 2, e vou carregar até o gráfico. Para carregar até o gráfico, vou ter que subir, e se eu subir até o gráfico, cheguei no gráfico, vou para o eixo y, indo para o eixo y, eu vou achar 2. Portanto, f de 2 é 2. E a letra E que talvez seja a mais difícil, tá bom? Porque aqui na letra E eu tenho o seguinte, eu tenho f do g de menos 1. Então, primeiro eu tenho que saber quanto vale g de menos 1, porque é o f dele, não é o f de menos 1, é o f do g de menos 1. E a gente já viu da letra B que o g de menos 1 é 0. Então, isso aqui poderia ser escrito como sendo f de 0 mais g de f de 0. E o f de 0, ele vale quanto? Bem, a gente não fez isso nas outras alternativas. Então, eu vou ter que vir aqui no gráfico e olhar para o 0 e do 0 carregar até o gráfico da f. O gráfico da f é a reta verde e aí, portanto, como ele já está em cima, ó, o número 0 já está em cima da reta verde, eu já carrego para o eixo y. Só que também ele já está em cima do eixo y, né? Ó, se a gente der um zoom, observe que a reta passa pela origem. E nesse cantinho aqui, os pontos são 0 e 0, tá bom? Então, sendo assim, f de 0 é igual a 0. E aí, portanto, esse g de f de 0 é o mesmo que calcular o g de 0. E aí eu vou ter f de 0 mais g de 0. F de 0 eu já fiz, né? Ó, f de 0 não deu 0, então isso aqui vai ficar 0 mais g de 0.
G de 0, vou lá no 0 e vou carregar para o gráfico da letra G, para o gráfico da função G. Quando eu carrego para o gráfico da função G, ó, vou dar um zoom aqui para vocês perceberem. Está aqui o 0, a função G é o gráfico vermelho, então carregando até o gráfico vermelho, o número que a gente acha aqui é -1. E aí, portanto, o G de 0 vai ser igual a -1. Então, eu tenho 0 mais -1. E isso aí vai ser -1, né? Porque se eu tenho 0 e devo 1, eu fico devendo 1. E aí, portanto, a gente finaliza essa questão. Gostou da questão? Não esquece de curtir. Isso ajuda o nosso canal a crescer e cada vez mais trazer mais material para vocês. O Café com Números agradece. Um abraço numérico a todos.